Boa noite a todos. É muito prazer estar com vocês essa noite. Hoje é um dia muito importante, hoje é o Dia Internacional da Educação. E para celebrar essa data tão importante para nós, pesquisadores, estudiosos, nós convidamos uma pessoa muito importante, um profissional excepcional da IBM, que é um parceiro Labdata já há muitos anos, a participar conosco aqui na FIA, na nossa FIA Business School, desta sequência de webinar. Então, durante a quarentena, a FIA tem uma programação bastante interessante, onde cada noite virá um especialista de uma área tratar conosco, contar as novidades do setor. Eu sou a professora Alessandra, eu sou diretora do Labdata da FIA, e aqui no Labdata nós trabalhamos com inteligência artificial, analytics e big data. E com muita satisfação, estamos com a presença hoje do nosso ilustre colega Djalma, da IBM, que vai contar para nós um pouquinho sobre a inteligência artificial, o futuro, nesse dia importantíssimo que é o Dia Internacional da Educação. Muito obrigada, Djalma. A palavra agora está contigo. Olá, professora. Obrigado pela oportunidade de poder trazer aqui para vocês um tema relevante. Eu vou tentar compartilhar com vocês um pouquinho dos principais pontos, as dimensões que a gente vê quando está se tentando criar uma empresa que a gente chama de uma empresa cognitiva. Então, meu objetivo aqui não é criar um plano detalhado, até porque isso a gente levaria muito tempo, né? Talvez algumas semanas para a gente fazer isso direitinho, mas alguns pontos relevantes e como fazer, eu vou tentar dar aqui um highlight, tentar introduzir isso de uma maneira bastante amigável, para a gente ver o que é importante e o que deve ser levado em consideração para quem está pensando na evolução da empresa e como ela tem que se portar no mercado. A gente vai seguir aqui uma apresentaçãozinha da IBM, né, uma apresentação que a gente tem lá do Instituto de Business Value da IBM. Eu cortei alguns slides porque ela é enorme, então eu fiz um apanhado da apresentação. Ela é um blueprint, ela é um plano em que a gente fala um pouquinho do poder de transformação das empresas por inteligência artificial. Então, a gente pretende fazer isso em 45 minutos, por aí, e depois a gente abre uma sessão aí de perguntas e respostas. Ver se a gente consegue passar um recado bem legal para vocês. Pessoal, olhando para o momento que a gente vive, né? E o momento que eu estou falando aqui, não estou falando de Covid. Só mais uma coisa. Eu vou tirar aqui o compartilhamento da minha cara. Vocês já me conheceram. Eu sou o Djalma, vocês podem me encontrar fácil na IBM. Vou colocar meu e-mail lá no final também para quem quiser entrar em contato e me encontrar por aqui. Eu vou parar o compartilhamento até para melhorar a condição de rede e o tempo aqui de resposta da tela, tá? Então, pessoal, quando a gente fala aqui da reinvenção, né, de um business que está nascendo, né, o que eu quero dizer com isso? Tem um monte de fatos novos acontecendo. Inteligência artificial, que é o principal tema aqui do curso da professora Alessandra, mas a gente tem blockchain, tem automação, tem internet das coisas, 5G. Então, quando a gente olha para tudo isso atuando de forma combinada, né, tem um impacto de redesenhar a arquitetura dos negócios da empresa. Então, a empresa em si não consegue mais funcionar da forma que ela funcionava se ela não prestar atenção nessas forças, nas forças regulatórias, na convergência de tecnologia, social, de tudo que está acontecendo simultaneamente no mercado. Então, entre tecnologia, mercado e essa convergência toda, as empresas têm que se reinventar. E quando digo reinventar, é reinventar o negócio delas, de forma que elas não morram no mercado por conta dessas tecnologias que estão vindo e não se assustem com isso. Então, a era da reinvenção dos negócios surge com essas plataformas bem no coração das empresas, né? O que a gente está falando até hoje, na década passada e até hoje aqui no caso do Brasil, é de uma jornada digital. Mas a próxima era que a gente está falando agora é cognitiva, que vai além dessa jornada digital e que é impulsionada por essas tecnologias todas. Então, essas capacidades aplicadas em escala, elas aumentam o resultado das empresas a partir do coração da empresa, a partir do core da empresa, né? Então, a gente tem demandas de reinvenção digital que vem do lado de fora, e demandas que vêm de dentro, que são feitas com o que a gente está acontecendo dentro da empresa. Então, a gente tem tecnologias exponenciais, tem fluxo de trabalho,
os workflows inteligentes, né? E dados que a gente nunca tocou. Então, dentro disso, a gente vai basicamente colocar foco nessas dimensões aqui, de forma a gente poder criar aqui uma empresa que é considerada uma empresa cognitiva. São o que a gente está chamando aqui de 3 capítulos, mas a gente pode chamar de 3 dimensões de uma empresa cognitiva. A principal dimensão que a gente vê aqui em cima é isso que a gente chama de plataforma de negócio, né? São os marketing making, os criadores de mercado. Depois a gente tem esses workflows inteligentes, ou seja, esses fluxos de trabalho. Então a gente está falando de fluxo de trabalho de todo tipo, né? Trabalho de RH, trabalho de pagamento, todos os fluxos internos que a gente tem, todos os workflows que a gente conhece na empresa. E a experiência humana, como é que isso fica dentro da empresa, a experiência humana com tudo. E aí a gente vê isso em 3 outras dimensões, né? Dimensão da liderança, do design e da execução. Então, quando a gente fala em double down, big bet significa aumentar muito a aposta, né? Matar ou morrer, é uma expressão. Criar um plano de negócio, né? Então, qual é o novo negócio que a gente vai criar? E depois a execução disso, orquestração, o compelling para isso, as mudanças. A mesma coisa acontece nos workflows. Então, quando a gente fala, a gente coloca de um workflow, todas essas tecnologias, colocar lá dentro um blockchain, um 5G, uma inteligência artificial, dentro de um workflow. Drive value from data significa eu vou pegar valor através dos dados, né? Então, eu paro aquela parte que eu tentava inferir valores e descobrir o que está, e eu vou usar dados para isso. Tecnologia através de cloud. Então, hoje a gente fala muito de hybrid cloud, multi-cloud, que é privada, cloud pública, mais de uma cloud. Então, como é que a gente faz o deploy disso? Como é que a gente coloca isso no ar? Hoje em dia, a gente está apontando que isso deve acontecer dentro de cloud e dentro de hybrid cloud. E o último ponto é a experiência humana. Em elevar a parceria, né, entre tecnologia e humano. Então, a gente fala muito em robô quando a gente fala em tecnologia, mas na verdade a gente vai falar em ciborgue, né, que significa ter um humano que recebe a potência do robô, então ele consegue fazer coisas que ele não conseguiria fazer sem a tecnologia, então aumenta a capacidade dele fazer um monte de outras coisas. Cultivar a liderança que tem mais inteligência, skill, cultura, e depois executar isso, e aí tem um capítulo à parte que a gente vai falar bastante, como é que a gente faz isso com propósito, de forma, dentro das tecnologias de habilidade, como é que faz isso dentro de um propósito. Imagine que a empresa cognitiva é composta de várias plataformas de negócio. Então, um ou mais deles atua dentro da plataforma principal, o core, né? Então, a gente tem lá essa plataforma principal, que é o core da empresa, que é o negócio da empresa, criando diferenciação e servindo como plataforma, como instância, né, para uma estratégia da organização. Então, a gente vai criar aqui uma plataforma que é a principal da empresa, é ela quem manda na empresa, e adjacente a ela a gente tem outras, né? Então, essas outras, as organizações também vão aproveitar essas plataformas que a gente pode chamar de secundária, de suporte, para compartilhar com outros players do setor, com terceiros. Então, pode ser, por exemplo, processo de decisão, de back-office, pacote de tecnologia, tudo isso pode ser usado pela indústria como um todo. Nessa nova era, as organizações combinam ideias e recursos de fora para dentro, né? Assim como de dentro para fora. Então, a gente olha que as duas coisas acontecem, de fora para dentro e de dentro para fora, surgem critérios claros para criar uma plataforma vencedora. Então, o que são esses critérios claros? São os que estão aqui do lado esquerdo, né? Deep expertise, né? Então, uma expertise muito grande, um workflow, um fluxo de trabalho diferenciado, o uso dessas aplicações de tecnologia de forma exponencial, o uso único que só essa empresa vai ter, que são seus dados proprietários, então, os dados que só ela tem, a escalabilidade disso tudo, o poder que ela vai estar usando, e a rede de credibilidade que ela tem, ela já conquistou sendo uma empresa. Então, dessa forma, você tem uma plataforma que é o que eu chamaria de uma plataforma vencedora. Colocando aqui um case da Yara, a Yara é uma das principais empresas, né?
e é fornecedora de soluções ambientais. Exemplo prático, o que eles fizeram, né? Eles construíram uma plataforma de agricultura que conecta e capacita agricultores independentes. Então, a partir do que criaram para eles conectam e capacitam vários agricultores, expandindo o modelo de negócio, né? Como é um diferencial competitivo para eles, que é o único no setor. E aí, o que eles usam lá dentro? Eles usam sensores da IoT, os inteligência artificial, para fornecer uma previsão meteorológica, previsão de cultura, recomendação em tempo real. Para vocês terem uma ideia, a plataforma já foi baixada a mais de 600 mil agricultores, né? E está transformando o relacionamento dos fornecedores com a Yara, né? Então a gente vê o diferencial que faz eles terem criado uma plataforma de tecnologia com todas essas tecnologias que a gente está elencando aqui para ser uma plataforma digital e integrar isso e disponibilizar isso. Olhando para o plano que a gente tem aqui como plano, como blueprint. Blueprint, na verdade, é um modelo, né? Fica, né? A cola entre o organograma e a plataforma de negócio. Então, que eu acabei de falar, né? Para você ter um exemplo, né? Então, o projeto precisa do modelo operacional que a gente quer chegar ao destino, né? Onde a gente quer ir com esse modelo operacional. A estrutura de decisão, a cultura, as habilidades, as funções e responsabilidades e a maneira como os humanos e inteligência artificial vão trabalhar junto, né? Dentro de um novo contexto de uma plataforma de negócio. Então, os líderes da organização precisam criar regras e governança clara e explícita sobre como a organização vai dar suporte à plataforma de negócio. Então, as plataformas preparadas para o futuro, as arquiteturas de negócio também precisam estar abertas para a atividade com o ecossistema. Então, incluindo a entrada sem atrito, né, sem choque com os participantes, através da eliminação da barreira de entrada. Então, estrutura de preço, padrão tecnológico. Então, isso seria a cara de um blueprint, né? Eu tenho um target aqui em cima, um target operacional, tenho as decisões aqui que eu consigo fazer com inteligência artificial, tenho os papéis e responsabilidades aqui, os roles humanos, né? E tem as culturas e skills. Então, isso é o que a gente chama de um modelo, né? De um blueprint de uma empresa cognitiva. Então, definir isso é a missão mais difícil que a gente tem nesse momento, em que a gente vê que está mudando. Como é que a gente faz tudo isso e como é que a gente mantém com... Aí aparece uma nova figura para a gente aqui, né? Que a empresa cognitiva tem muitas partes móveis, né? Tudo sujeito a alteração simultânea. À medida que a organização aprende, se adapta, cria novas conexões, então, para a gente, se a complexidade contornar esse caos que vai virar, isso tudo simultaneamente viraria um caos, as organizações precisam de algo no meio disso tudo, né? Dessas partes móveis, que é o que a gente chama de uma torre de controle. Então, o que a gente faz aqui dentro, né? A gente faz a orquestração dessa mudança, né? Desse compelling, né? Então, você tem uma torre de controle aqui, e elas são arquitetadas para aumentar a visibilidade das comunicações e a resposta inteligente. Então, essas torres de controle, né? Esse papel da torre de controle, monitora a atividade em tempo real, né? Evitando alerta quando junções críticas do fluxo de trabalho ficam fora de sincronia, quando os dados não chegam ao destino, padrão de conformidade. Então, quando a gente está falando de todas essas tecnologias aqui trabalhando em conjunto, imagina a quantidade de informações, como é que a gente controla isso tudo, né? Como é que é a coordenação disso em relação aos insights que a gente tem e como é que isso vem dentro de dados que estão vindo em streams, de dados da IoT, de sensores. Então, o papel da torre de controle aqui é garantir que a gente não crie o caos com isso tudo, né? Trazendo um exemplo, né? O exemplo que a gente tem aqui é da OCP. OCP é um grupo mundial, né? Que faz de suprimentos de fosfato. Né? O que eles fizeram na última década? Né? Eles adotaram uma estratégia de expansão na cadeia e aumentou a complexidade. Então, como eu falei, quando você começa a colocar todos esses elementos que a gente expandiu, claramente a complexidade aumenta. Então, para gerenciar essa complexidade, eles decidiram estabelecer uma torre de controle, como essa que eu mostrei no slide anterior, em Marrocos, no maior complexo de fertilizantes do mundo. Então, eles pegaram o complexo deles, estabeleceram a torre de controle lá, e essa torre de controle é o centro nervoso das operações da OCP. Ou seja, ele abrange as 3 áreas funcionais: otimização e programação do planejamento, monitoramento e supervisão em tempo real. Então,
Acontece tudo lá, otimização, programação, monitoramento, dentro de uma torre de controle e análise dessa aprendizagem cognitiva. Então, toda a aprendizagem também acontece nesse centro que eles criaram, que é onde eles colocaram a torre de controle deles. Então, com esse sucesso, eles estão expandindo essa plataforma para todos os locais de mineração e de produtos químicos. Então, quando a gente olha aqui, os que eles tiveram, né? Mas eles já passam a ter, com essa torre de controle, um ponto de verdade, um ponto único onde isso acontece. Indo um pouco mais além desse projeto, né? O que eu quis dizer com... Né? O que é um workflow inteligente? Para as empresas, a gente precisa incorporar a inteligência dentro de um workflow. Então, se você pegar um workflow de atendimento a cliente, de finanças, de RH, de TI, de cybersecurity, e tem que entender como a inteligência artificial pode estar dentro desse workflow para resolver os problemas que precisa. Então, a empresa que a gente está chamando aqui de empresa cognitiva, ela precisa incorporar inteligência em todos os workflows com as tecnologias que a gente chamou de exponenciais. IoT, 5G, blockchain e inteligência artificial. Que vão criar mercados, né? Então, vou deixar um slide de market making, né? Que é o criador de mercado, na inteligência artificial e na inovação desse workflow. E se isso não acontecer, a empresa não consegue sustentar, né? Gente, funciona tudo com IoT, por exemplo, pode detectar o que está acontecendo ao seu redor, desde o movimento de uma pessoa, de uma peça, de um equipamento, de inventário, energia desativada, previsão de venda, pode automaticamente, né, ajuste do fornecimento no chão de fábrica. Então, um workflow inteligente com fazer benefício para uma empresa cognitiva como um todo, né? Ele não faz só workflow, ele resolve todo o papel da empresa. A gente fala de blockchain, 5G, de IoT, de inteligência artificial e das forças que a gente tem externas e internas, né? Falando aqui de um exemplo de sucesso disso, né? A gente está falando Suncor, né? Uma empresa de energia canadense, tá? Ela estabeleceu, como aquela que a gente falou, as operações e começou a criar a solução baseada em inteligência artificial. Então, se você olhar, né, foram usados mais de 100 modelos de inteligência artificial. E as soluções do fluxo de trabalho, gerando plano de produção em minutos que antes... Então, imagina que um plano de produção deles levava horas e dias, eles conseguem fazer isso agora em minutos, mas todos os workflow deles agora tem um modelinho de inteligência artificial decidindo como esse workflow funciona. Como um fluxo de trabalho, né, no nível de cognição. Então, aqui o que a gente pode... Quando a gente pensa em uma empresa cognitiva e pensa em inteligência artificial, a gente pensa como isso pode acontecer. Então, tem aqui embaixo 3 layers diferentes, né, 3 camadas: dados, tecnologia e talento, né? São 3 coisas que tem que andar em conjunto. Quando a gente pensa um assistente, então eu posso treinar agente virtual para assistir agente humano. Então, alguns exemplos disso aconteceram no Brasil. A gente primeiro treinou assistente virtual para os humanos internos, depois para os externos. Depois a gente pode colocar como é que a gente otimiza esses agentes, né? Então, faz rota de incidente, a gente faz isso, redesenhando e fazendo reskilling, ou seja, arrumando o processo desse agente. Depois a gente pode colocar um virtual agente fazendo customer facing, né? Tem bastante empresa que pula alguns passos e já vai direto para o customer facing, né? Então, o agente virtual usa a linguagem natural e consegue automatizar o... Depois a gente pode fazer transação via um agente virtual, e aí significa que a gente está lendo e gravando no back-office, né, sistemas com esse agente virtual. E aqui a gente já muda
de um simples chatbot para um agente virtual. Isso é confundido, as pessoas falam, mas o chatbot é muito simples. Se ele não for ter um roadmap de subir, né? Quando ele começa a vir para a ação, então ele vai começar a entender o comportamento do cliente, o que eu tenho, quais são as transações que eu posso tocar. Depois eu posso ter a device, customização, então a gente vai falar next best action, né? Que eu vou fazer em seguida. O que esse agente propõe ou para o fornecedor, ou se for um caso de manutenção no erro. O próximo conselho que eu posso dar, produtos para cada cliente, né, individualmente. Então, aqui, ele já começa a trabalhar junto com os meus modelos de CRM, com o modelo que eu tenho, e vai ser forte a necessidade de arquitetura da informação, que informação eu tenho, que informação que está disponível, como ela vai estar incluída dentro desse assistente e como ela vai conseguir ser invasiva em cada um daqueles workflows que a gente falou. Depois a gente fala em detecção de fraude, então o mesmo assistente pode estar fazendo detecção de fraude, machine learning, detectando anomalia, como é que uma atividade pode ser fraudulenta ou não, e aí volto no ponto da arquitetura da informação. Se eu não tenho uma arquitetura da informação suficientemente estruturada, provavelmente vou ter que fazer isso pontualmente em silos, vou fazer isso em vários pedaços, né? E aqui no final a gente já está falando de um risco cognitivo, né? Então, identifica compliance, obrigação e risco, automatiza rotinas e faz toda a parte de tarefa de risco e compliance. Então, tem uma jornada aqui muito grande quando a gente fala de sair de talento, tecnologia e dados, e a gente vai aqui vendo como ela vai evoluir, né? E aí a gente vai aumentando o nível de maturidade e o que a gente chama de nível de cognição. Então, com essas duas métricas, a gente consegue saber o que a gente precisa. Como é o deploy, a implementação disso? Então, 85% já se instalaram em várias nuvens. O que significa isso, né? A gente vai com um cliente da IBM e descobre que ele está usando a IBM, a IBM Cloud, mas ele também está usando o Amazon, também está usando o Azure, também está usando o Google, e também tem uma cloud privada, provavelmente OpenShift, que é a tecnologia da IBM, mas ele tem todas as clouds disponíveis, né? Então, como a maioria das organizações possui pelo menos 5 nuvens necessárias para um aplicativo específico, então, você vê que ele chega a usar várias nuvens. Quando ele faz esse movimento de ter várias nuvens, que cada uma tem um benefício diferente, uma tem uma aplicação, outra tem um benefício de custo, outra tem um benefício de guardar dados, e por aí vai, ele começa a ter um novo desafio. Qual que é o desafio? É como ele vai monitorar e gerenciar tudo isso, né? Então, quanto mais nuvem ele adiciona, mais difícil se torna operar na velocidade da mudança. Então, se a gente está falando aqui de empresa que tem que mudar rapidamente, isso começa a ser mais um item para ele tomar conta. Então, à medida que eu adiciono um novo serviço de reengenharia, o processo assume um novo parceiro de negócio. Então, em vez de uma mudança contínua para a nuvem, eles atingem uma parede de tijolo. Ele começa a bater ali onde ele está. Então, à medida que as organizações evoluem para se tornarem empresas cognitivas, suas nuvens têm que ser interoperáveis. Significa que você tem que conseguir falar com que uma nuvem fale com a outra e com as mesmas nuvens das outras organizações. Então, a gente está falando o seguinte, né, que eu tenho aqui backbone, DRP, e como é que isso funciona. Uma geração que a gente vai ver, ela consegue fazer a abordagem sempre cloud-centric, né, para manter tudo isso sincronizado. O gerenciamento do ambiente em nuvem precisa ser alinhado ao modelo operacional geral da empresa. Então, essa abordagem que a gente chama de cloud-centric, né, centrada em nuvem, permite o lançamento frequente e contínuo de valores, mas eu só consigo fazer isso se eu tiver como gerenciar isso. Então, a flexibilidade criada pelos módulos de inteligência, de fluxo de trabalho e tal, pode custar mais do que a operação ou mais do que a orquestração. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente faz aqui. Então, quando a gente está falando aqui de uma empresa cognitiva, o que a gente toma conta, como a gente trabalha em cloud-centric, sem quebrar essa lógica.
Aí, uma parte que a gente principal, né, é como é que essas plataformas vão falar com os humanos, né? Então, tem uma parte que é o impacto, e a gente vê o impacto emocional no cliente, a gente vê no comportamento, né, do funcionário, do empregado, a gente vê isso como empresa como um todo, com um storytelling, e a gente vê numa colaboração com o ecossistema, ou seja, como é que as outras empresas atuam. Então, a tecnologia que era assim uma fonte de eficiência virou como se fosse uma esquina, né, para uma nova era de personalização. Então, agora a tecnologia traz a personalização e consegue individualizar para cada um desses personagens aqui de uma evolução. Então, a organização que aprenderam a encantar, envolver os clientes com curadoria, experiências valiosas, agora, então, a gente trazia dados e experiência, agora reconhece a necessidade de fazer isso também para o funcionário, parceiro, para o ecossistema, e isso muda muito o nível em relação ao toque pessoal, né? Como é que isso funciona pessoalmente. Então, são qualidades que permitem que as empresas se destaquem. Então, você vai ver uma empresa se destacar porque ela começa a tomar conta desse ecossistema maior e não só entregar para o cliente. Ela começa a ver impacto emocional e toda essa parte que está. Então, isso sobe a barra em relação ao que as empresas têm que fazer. Elas têm que fazer para enriquecer, basicamente, numa visão mais ampla, a sociedade em que elas estão operando, né? E não mais só o cliente final ou uma visão de CRM. Com e entender que como a empresa segue com isso, né? Ela tem que estabelecer aqui um norte, né? O que significa um norte? Ela tem que estabelecer, quando a gente fala que o norte é o norte da empresa, né? Ela tem que estar alinhada, tem uma necessidade de geral da sociedade. Então, o slide anterior, onde a gente fala da empresa ter um impacto em tudo, imagina que a gente está falando aqui do norte da empresa, para onde ela vai e qual é a mensagem que ela passa para todo mundo. Então, mais do que nunca, né, as empresas estão alinhadas a propósitos, né? É uma necessidade da sociedade em geral. Então, um objetivo além do lucro, né? Cliente, parceiro, funcionário. A gente não consegue mais falar de uma empresa cognitiva que só vê lucro, ela tem que ver o todo, né? É óbvio que ela tem um objetivo de lucro, mas ela tem que ver um objetivo de sociedade e o que ela está fazendo. Então, nas plataformas de negócio, a criação de mercados, os clientes podem aplicar seus valores às compras que fazem. Então, o cara vai olhar, eu estou comprando essa empresa, mas que valores que essa empresa tem, como ela se posiciona. Nesse nosso momento atual, a gente vê muito isso, isso acontece o tempo inteiro, das empresas tentando provar o propósito que ela tem, né? Então, quando a gente olha para isso, né, o propósito, os valores, os skills, como isso tem interdependência com esses papéis que estão aqui dentro, né? Então, as marcas reconhecem que elas precisam defender algo que deve ser genuína, né? Elas não pode ser só campanha de marketing, né? Tem um estudo da IBM e um terço dos funcionários, só um terço consegue reconhecer a visão da marca como núcleo do DNA, né, da empresa. Então, esse nível de desconexão reflete a falha de comunicação, né? Uma falta de clareza da organização. Então, quando a gente estabelece lá um propósito, é importante saber que o propósito, tem um professor, tem uma citação lá que diz que um propósito visa provocar uma reação emocional, né? É para ser sentido, não pode falar de propósito. Então, se você não consegue fazer, se você não consegue fazer essa junção de entre humano e tecnologia, né? É o que eu estou chamando aqui do ciborgue, não só do robô, não só da tecnologia, porque numa empresa cognitiva é nesse ponto que a gente vai conseguir chegar, né? Isso, né? O propósito, quando a gente vai pensar aqui numa tecnologia agile, né? E a gente tem que tomar cuidado para não cair do caos. Como é que a gente não cai no caos? Quando a gente tem um propósito claramente definido, né? Então, quando a gente fala em agile,
O desafio é evitar esse caos ágil aí, né? Onde a gente comemora mais o número de equipe ágil do que o impacto, né? O que a gente está mais vendo a quantidade de equipe do que o impacto. Então, agilidade se transforma em caos quando não é implementada pelos líderes, principalmente, né, aquela camada intermediária, né? Porque na verdade a liderança mais alta acaba tendo isso muito claro, mas a camada intermediária acaba relegando isso para um segundo plano, né? E acaba falha em deixar ir, abandonar antes que tenha determinado uma direção entre aspas arquitetônica, né? Então, o cara acaba seguindo no processo sem um propósito, né? Então, para evitar ficar preso no meio e atolado no caos, né? Essas organizações precisam criar algo que podemos chamar de uma agilidade proposital, ou seja, uma agilidade. E essa agilidade tem que ser alinhada com as equipes, com a plataforma de negócio, com a intenção do workflow, ajudando a determinar quem deve estar nas equipes, liderança, definindo meta, marco claro. Então, tudo isso faz parte de uma concepção, né? Então, eu não sei se deu para vocês entenderem a linha de raciocínio, mas a gente chega e o propósito faz parte daquela junção que a gente entre funcionários, entre sociedade, para que esses objetivos sejam alcançados, né? Então, quando a gente está automatizando, colocando inteligência artificial dentro de todos os workflows, uma série de inovações tecnológicas, trabalhar em conjunto e que vão mudar totalmente a maneira com que a empresa trabalha e com que ela automatiza e consegue trazer toda essa tecnologia para dentro, isso ganha uma importância muito maior do que ele tinha antes, né? Então, quando a gente fala de um blueprint para uma empresa cognitiva, esses pontos são pontos centrais do que a gente está falando aqui, né? E aí, olhando para tudo isso, a gente tem que pensar como é que eu starto uma jornada, né? Como é que eu faço a transição dentro de um legado para o novo, do que eu tinha da minha indústria para o novo, né? Então, a parte mais complicada é sair do legado e ir para o que a gente tem. Então, como dizia um amigo meu, né? Deus só fez o mundo em 7 dias porque ele não tinha legado, né? Então, não precisava consertar nada, não tem estratégia de convivência, não tem que trocar pneu com o carro andando, nada disso. Então, como é que eu transiciono do que existe hoje para o novo? Então, praticamente todas as organizações estão se esforçando para embarcar nessa próxima onda de transformação. Então, estão estabelecendo estratégia digital, nomeando chefe de transformação, então o CTO, né, Chief Transformation Office, CDO, Chief Digital Officer. Então, isso a gente está fazendo para poder fazer uma transformação mais suave, mas esses líderes têm dificuldade de engajar a organização e a gerência intermediária com visão. Então, qual que é o problema que a gente vê nisso, né? O que faz o sistema, habilidade, operação herdada, que reforça o comportamento antigo. Então, como é que a gente acha essa resposta para tudo isso, né? Na visão da IBM, a gente consegue fazer muito disso com um conceito de garagem, né? Então, quando a gente fala de um conceito de garagem, ambiente de nuvem híbrida, garagem permite transição de baixo risco para uma plataforma fazendo legado. Então, a gente vai pegar aqui APIs, vai pegar aqui uma tecnologia containerizada, pegar um hybrid cloud, vai usar uma metodologia de garagem e consegue construir novas plataformas. Então, olhando para isso, né, esse roadmap é onde faz aqui um ponto crítico para a gente conseguir andar para dentro de uma tecnologia com plataforma nova, onde eu consigo colocar de todos os meus workflows um pouquinho de inteligência artificial e eu consigo colocar dentro do meu workflow tudo que eu tenho de tecnologia, né? Aí olhando isso do ponto de vista e aí puxando um pouquinho para o meu lado, para a empresa que eu trabalho, para a IBM, né? Como a IBM faz essa transição dentro do seu portfólio de software, né? Dentro do portfólio de software, a IBM saiu do que a gente tinha lá monolítico, né? Ou seja, um software que é instalado no sistema operacional, criou a sua própria cloud privada, então a gente chamava de IBM Cloud Private.
A IBM fez uma parceria lá com a Red Hat, começou a rodar o IBM Cloud Private em cima do OpenShift da Red Hat. Aí, mais um ano aqui, a IBM fez a aquisição da Red Hat, né? A maior aquisição da história da Red Hat, pagou lá 34 bilhões de dólares, né? E aí esses softwares que já estavam containerizados começam a rodar em cima da plataforma do OpenShift. O que isso muda? Com agilidade, a IBM pegou portfólios que a gente tem de software e conseguiu e colocou eles dentro de algumas coisas que a gente chama. Então, a gente tem Pack para Application, Pack para Data and AI, Pack for Integration, Pack for Automation, Pack for Multi-Management, Pack for Security. Apesar de eu estar aqui fazendo um pouquinho no final, aqui fazendo um pouquinho de propaganda do portfólio IBM, o que eu quero dar com essa mensagem, né? Não dá para ser herói nisso tudo. Então, a gente vê que tem que trazer tecnologia pronta e testada. Vai se trabalhar com multi-cloud. Então, apesar de eu gostar que trabalhe só com a Cloud IBM, a gente já fala de todas as que existem, né? A gente sabe que elas estão lá dentro. E toda a inteligência artificial em cima disso, assim como vai funcionar lá dentro, toda a parte de automação, toda a parte de gerenciamento multi-cloud, toda a parte de aplicações novas. Então, isso é o que vai tornar uma empresa cognitiva. Olhando aqui para a torrezinha, mais interessa, da minha perspectiva, né, e bastante perspectiva aí dos cursos da professora Alessandra, a gente fala bastante dessa daqui, né, que é For Data and AI. Então, é onde a gente tem dados e inteligência artificial. E aí, a gente fala que é quase um mantra na IBM, e não tem inteligência artificial sem arquitetura da informação. O que significa isso? Tem um pedaço da arquitetura da informação que é o que vai garantir que isso seja sustentável. Então, se eu não tiver o dado disponível, se eu ficar perdendo tempo no data preparation, se eu não tiver toda a parte de governança, nada disso funciona. Então, eu tenho que ter dados de qualidade, eu tenho que ter governança dos dados, eu tenho que ter tudo isso para que isso funcione. Então, a gente fala em coletar dados, fazer simples, acessível, a gente fala em organizar os dados, a gente fala em toda a parte aqui de metadados, em toda aquela parte que eu falei lá no começo, forças regulatórias, né? Como é que a gente atende forças regulatórias. E a gente fala em análise de dados, e aqui também tem bastante de inteligência artificial, e quando a gente fala em trust e em experience, a gente está falando também de força regulatória, né? A gente está falando como é que eu explico a decisão do meu modelo, né? Como é que eu faço que tudo isso esteja pronto em hybrid cloud. Então, olhando para aquela visão que eu passei de como criar uma empresa cognitiva, essa é a resposta de software da IBM, e a IBM tem uma outra resposta, que é a resposta da garagem. Então, o que a gente chama de garagem? É a parte de como a gente pressupõe que seja possível implementar isso, né? Então, a garagem é uma maneira de você descobrir novas oportunidades de negócio, né? Como é que você traz isso lá dentro? Como é que você traz novos insights? Como é que você põe isso dentro de uma situação existente? Como é que você faz isso, a ideação que a gente chama, né? Dentro de um ecossistema e faz o que a gente chama de cocriação, né? O co-create, que é trabalhar de uma forma visionária e colocando energia nessa solução. Aí depois do co-create, a gente tem o co-execute, que significa expandir e criar isso para outros squads, né? Para criar a ideia de time e realizar isso numa visão futura. Então, a gente faz lá o que é famoso hoje em dia no mercado, o tal do MVP, que é o projetozinho mínimo, né? Que cria um protótipo, coloca a primeira produção, solta a produção lança, né? Aquele projetinho em produção, para fazer com que ele escale de forma mais rápida. E depois a gente faz o cooperate, né, que é a parte de colocar isso tudo em operação, como é que a gente faz isso acontecer. Então, vai entregando isso de forma contínua e a gente vai assistindo essa transformação cultural, que é enorme. Então, quando a gente falou lá atrás de aonde as empresas se perdem, né, quando elas querem transformar o legado para dentro de uma empresa cognitiva, qual é a abordagem, né? E uma boa parte da abordagem está aqui dentro disso que a gente está chamando de garagem. E a
para falar aqui é o que a gente chama de um action guide, né? Então, assim, um guia rápido, né, de como fazer isso. Então, coisa que eu tenho para falar é essa parte de parceria, né? Então, melhorar a parceria tecnologia humana, né? Como eu falei já lá atrás, mais ciborgue, menos robô, né? Então, quando a gente fala em parceria, tecnologia e humanos, significa que só se eu colocar dentro do contexto do que eu estou fazendo e der poder com a tecnologia, é que eu vou ter um resultado melhor. Se eu tentar substituir, provavelmente, em alguns lugares eu vou ter sucesso, em outros eu já não vou ter sucesso, né? Estabelecer o norte, também é um passo que a gente passou lá atrás, né? Então, onde eu quero chegar, qual que é o norte da organização, qual que é o objetivo dela. Adotar um design centrado, né? Nas pessoas, né? No humano, para aprimorar a experiência da empresa, né? E orquestrar a interação atraente, confiável de tecnologia humana. Então, assim, como é que eu faço com que isso seja confiável, que eu consiga tornar isso atraente, que eu traga as pessoas para dentro, né? Quando eu falo de liderança, tem que cultivar liderança, habilidade, cultura inteligente. Então, como é que eu faço para abraçar, para trazer essa cultura de disrupção, né? Como um agente de mudança? Como é que a gente promove uma cultura de colaboração, de inovação nos ecossistemas? Impulsionar a responsabilidade por novidades, né? Então, como é que a gente coloca essas novas responsabilidades, habilidades dentro daquele fluxo de trabalho que a gente falou lá atrás, que a gente está inteiro e colocando inteligência artificial dentro dele. Então, essa parte cultural e de liderança é o que faz um projeto ter sucesso ou não. E depois a parte de execução, né? Como é que a gente esse projeto Agile, como a gente falou, com um desenho de propósito. Se não tiver propósito, provavelmente o meu projeto Agile vai virar um caos. Então, a equipe tem que ir além das fronteiras da empresa para ser inovação, tem que adotar princípios que a gente chama de princípios ágeis, né, para abordagem de design thinking, mas tudo isso evitando que escorregue, que vá para um caos, né, que a gente coloque tudo isso dentro de um caos. E ter habilidade para aplicar essas estratégias de Agile de forma apropriada, para ter tudo dentro do meu objetivo, do meu propósito, para que eu possa me beneficiar dela, né? Então, se tivesse que ter um resuminho, o resumo é isso. Pessoal, eu tenho que acelerar, acho que até acelerei demais e consegui passar. Obrigada. Uma excelente palestra, gostei bastante da apresentação. Empresa cognitiva, adorei, adoro, tudo que vocês fazem é muito bom. Agora eu queria saber se vocês têm alguma pergunta, pessoal, para o nosso Super Djalma. Fantástico, boa noite, está bem claro. Estou lendo aqui os comentários. Alguém com alguma pergunta? Aqui no bate-papo, aqui no Webex, vocês têm uma ferramenta, pessoal, que é um bate-papo, tá certo? E vocês podem, se desejar, fazer alguma pergunta para ele. Bom, já que vocês não vão fazer por enquanto, eu vou fazer. Djalma, como é que você está sentindo o mercado brasileiro? Quão longe você acredita que as empresas estão desse mundo da empresa cognitiva? Eu gostei muito do que você falou, e principalmente de propósito. Eu acho que esse mundo novo, pós-pandemia, vai ser um mundo de mais propósito, como vocês, como nós, FIA, como a Natura. Estamos repensando alguns valores. E como que você está vendo o mercado? Obrigado por perguntar. Pensei que ia passar ileso, sem nenhuma. Aqui estava todo mundo tímido, mas não ia passar ileso com a professora aqui, não. Como é que a gente vê isso, né? Então, primeiro, eu sei que quando a gente fala em empresa cognitiva, estamos trazendo alguma coisa que dá um passo além do que a gente está praticando aqui por enquanto, né? Então, eu falei lá no começo que a gente falava de uma jornada digital, e a maioria das empresas que eu visito por aqui, em toda a América Latina, aí onde eu frequento, a gente ainda vê bastante da jornada digital. E quando a gente fala de cognitivo, a gente ainda fala de uma maneira meio tímida em relação a processos de inteligência artificial, a processos de data science, onde a IBM, de uma maneira
bastante cautelosa, bate bastante em arquitetura da informação, em como tudo isso deve ser posicionado. Então, quando a gente fala de uma empresa com essa cara cognitiva, a gente vê que ainda no Brasil, uma meta, um sonho, pouca ação, pouca coisa acontecendo nisso. É legal a gente trazer esse tema assim de maneira nova para o mercado e colocar os seus alunos, para o pessoal que acompanha a FIA, porque é a próxima era, é isso que já está acontecendo lá fora, e é legal a gente tomar atenção a pontos importantes como esses, né? Que a empresa não pode se perder no meio do caminho, nem na implementação, quando a gente fala muito lá de agile, de como fazer implementação, de colocar um caos, e também não pode perder o propósito. Se ela começa a perder o propósito, aqueles workflows com uma inteligência acabam derrubando o que seria uma empresa cognitiva. Então, eu vejo isso com bons olhos, como você falou, a gente vive aqui um momento diferente, não no Brasil, né, no mundo, e a gente vai ver muita coisa mudando, né? Tem bastante gente pregando caos, bastante gente pregando outras coisas, mas não vou entrar no mérito, porque eu não sou especialista nisso, eu sou especialista em tecnologia, mas eu acho que a gente está aí com um novo normal, e dentro desse novo normal a gente precisa saber como a gente vai posicionar e como as nossas empresas vão se posicionar, e essa parte de propósito, do que a empresa quer fazer, para que ela se propõe, né? A que a empresa veio, é mandatório para a sobrevivência e para os próximos anos de qualquer empresa no mercado. Eu concordo, eu acho bastante interessante essa sua perspectiva, perfeito. Agora que a minha chara, olha lá, é italiana, me parece, hein? Alessandra Satelli. Olha lá, uma ótima pergunta. Em quanto tempo uma empresa tradicional leva para implementar essa nova cultura de dados de forma cognitiva e colher resultados? Em sua visão, a análise de dados deve ser centralizada em uma única área? Vamos lá, por partes, né? Não tem uma receita de bolo, né? Vai depender, claro, da indústria, né? Do business da empresa, do tamanho da empresa, de tudo isso. Quando ela fala em ser centralizado, o que a gente está vendo com tecnologia existente hoje, né? Então a gente fala de virtual pipeline, a gente fala de data lake, a gente fala de data virtualization. Eu hoje não tenho mais a necessidade do dado centralizado. Eu tenho a necessidade do dado confiável, né? Se eu tiver um dado que não é confiável, eu vou partir para tomar decisões erradas. Então, aonde eu acredito que está o maior foco hoje? É dentro do dado confiável. Como eu garanto que o dado que está sendo disponibilizado, tanto para o cientista de dados como para o líder de negócio, é um dado que eu posso garantir que aquele dado é o dado que eu estou trabalhando. Quanto ao tempo de resposta, depende muito como a gente começa. Como eu coloquei lá um fluxozinho, começando com assistente, se a gente quiser começar colocando alguns processos dentro de um workflow, provavelmente você vai ter resultados em curtíssimo espaço de tempo. Quando a gente falou aqui de garagem, a gente fala em 2, 3 semanas. Um exemplo que eu coloquei ali, não sei se deu para perceber, tinha lá as datas no slide, a gente falou de reduzir para 3, 4 semanas, coisas que estavam colocadas lá em 200 semanas, estavam colocadas em anos. Então, usando as tecnologias certas, tecnologia, fazendo projetinhos MVP, garagem, e colocando isso dentro de workflow, a gente consegue começar a criar a semente de processos cognitivos, de processos inteligentes, né, de workflows inteligentes, e deixar isso permeando toda a empresa. Então, tem resultado muito rápido. Óbvio que para falar que empresa, e aí vai depender como a gente quer batizar isso, que é uma empresa cognitiva como um todo, mesmo aqueles exemplos que eu coloquei no caso, eram exemplos de uma iniciativa que teve um fruto absurdamente grande, teve um resultado que a gente consegue compartilhar esse resultado, que é um case de sucesso. Não quer dizer que a empresa inteira já está resolvida, até porque isso é uma evolução constante. Então, tempo total, não tem. Tempo para conseguir resultado, depende muito de empresa para empresa, mas o que a gente vê no mercado, falando aí de mantendo todas as ressalvas, 3, 4 semanas, é possível mudar um workflow em empresas grandes, em um banco, em um retail, mudar um workflow e colocar processos de inteligência que conseguem trazer benefício para o negócio e para a empresa. E aí é legal isso que a gente falou, manter por que está fazendo, propósito, onde a gente quer chegar com isso, para não se perder no meio do caminho, na rota.
Tem bastante pergunta aqui, deixa eu dar uma lida aqui, eu estou filtrando. O pessoal perdeu a timidez? Perdendo. Isso, espera um pouquinho. Isso aqui é interessante. Tem muita pergunta interessante aqui. Djalma, você não acha que falar em inteligência artificial é um tema muito restrito a grandes players como a IBM? Como a IBM se posiciona para levar a inteligência artificial às pequenas e médias empresas e democratizar o acesso a novas tecnologias? Vamos lá, acho que está batido lá nos meus últimos slides, né? Uma das últimas aquisições da IBM foi a Red Hat, e claramente é uma empresa que trabalha com código open. Hoje, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente tem tudo isso disponível no mercado, com tecnologia open, com um custo que não é proibitivo para nenhuma empresa de nenhum porte. É claro, quando a gente fala de empresas maiores, e aí são as empresas que eu basicamente visito e atendo, a gente procura trazer um arcabouço corporativo para essas ferramentas, para que essas ferramentas tenham suporte adequado e integração com todo um legado de sistemas. Então, a gente fala lá de centenas, de dezenas, centenas, às vezes até milhares de sistemas, e como é que eu integro tudo isso? Então, aí se faz necessário um arcabouço corporativo, mas para uma empresa pequena que quer tirar valor disso, hoje em dia, desde a construção de um chatbot até um modelo de machine learning, um modelo de inteligência artificial simples, são coisas que você consegue fazer quase a custo zero. Se entrar na Cloud IBM lá e quiser fazer o Watson Assistant, provavelmente você vai conseguir pegar uma empresa de pequeno porte e trabalhar sem pagar nada. E se começar a pagar, vai pagar R$100, R$200. Então, não é o custo que está impedindo, é muito mais a cultura, a formação de fazer tudo isso. Quando a gente fala de fazer modelo de inteligência artificial, não só a Cloud IBM, eu posso falar da Cloud IBM, porque dessa eu sei métricas, né? Das outras, às vezes, não. De algumas eu até sei, mas não de todas. Então, sei lá, tem 40, 50 horas de uso de inteligência artificial por mês. Então, o cara vai lá, usa meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas, e ele vai conseguir fazer modelo, ele vai conseguir fazer deploy. Tem muita tecnologia open, inclusive nos sites da IBM. Então, não é o custo que está impedindo hoje, é muito uma questão cultural, de liderança, de objetivo, de propósito, de onde eu quero colocar. Então, sim, determinar tudo isso exige profissional com muito skill. Aí tem que fazer os cursos da professora Alessandra, e aí são profissionais mais caros, mas é isso. Não acho que o custo da tecnologia impede hoje, não, porque tem muita tecnologia boa. Isso é um ponto bastante importante, né? Às vezes, muitos casos, o que precisamos é uma boa pergunta e entender bastante do negócio também, porque não adianta você ter, eu sou professora da FEA também e vejo orientação de TCC, às vezes você tem a base de dados, tem acesso à tecnologia IBM, mas você, se não entende o negócio com profundidade, acaba colocando variáveis que não fazem o menor sentido para o problema, e aí a plataforma acaba que ela roda o modelo, porque ela também não sabe, né, perfeitamente se aquela variável faz sentido ou não, começa a operar e as coisas não dão de acordo, né, com o esperado. Então, é muito importante, além de ter acesso à plataforma, conhecer bastante o negócio e as variáveis. Outra pergunta aqui bastante interessante. Você falou um pouquinho nisso na apresentação. Outra coisa, estamos falando de uma mudança grande de cultura. Isso de fato é verdade, uma mudança grande de cultura. Ou seja, muitas empresas ainda estão aprendendo a implementar uma cultura ágil. Como você vê isso? Vamos lá. Esse nosso momento trouxe duas coisas, né? A transformação que estava acontecendo lá fora e que já aconteceu lá fora para a maioria das empresas, deu uma acelerada aqui para a gente enorme, né? Então, a gente viu muita coisa que levava meses ou anos para acontecer porque ou a empresa fazia ou ela estava falindo. Então, a gente viu desde o trabalhador mobile, colocando VPN, acesso aos dados, a gente ainda vê muito hoje em dia fraude, hacker, muita coisa acontecendo que as empresas não estavam preparadas, mas isso agilizou muita coisa. Então, quando a gente fala em partir para essa empresa cognitiva,
eu consigo olhar para isso como com olhos um pouco mais otimistas, né? Eu acho que é mandatório as empresas que não começarem a trabalhar com foco nesse tipo de coisa vão ficar para trás, vão perder mercado, né? Lógico, sempre vai ter nicho, sempre vai ter as empresas que perderem, mas é foco, é necessário, e eu não acho que isso para nem por custo nem por prazo, é uma coisa rápida. Eu acho que o prazo para fazer isso é menor do que foi o prazo para a transformação digital, incluía mais investimentos do que a transformação cognitiva. Acho que a transformação cognitiva, o investimento que a gente vê em pessoas, em skill, em como fazer isso tudo acontecer, e muito menos do que em tecnologia ou qualquer coisa assim. Até porque a tecnologia para isso é muito barata em relação ao que a gente estava acostumado, aos padrões antigos que a gente tinha. É verdade. Tem uma pergunta aqui bem interessante, a última pergunta de hoje, da Juliana Magalhães. Obrigada, Juliana. Vejo o mercado ainda com dificuldade de evoluir nestes valores necessários para alcançar o nível de uma empresa cognitiva. Tá perfeito. Como nós, profissionais que estamos nos preparando para esse mundo de inovações, devemos lidar com essa resistência ou lenta velocidade da maioria das empresas sem ficarmos frustrados. Como ajudar a abrir a mente e colaborar com esta mudança? Que dica você daria para esses jovens talentos aí que enfrentam de verdade, às vezes, uma muralha pela frente, não é? E precisamos rapidamente. Eu dei uma palestra sexta-feira passada, já, mas foi bastante interessante. Eu vou dar o link para você responder. Nós estamos aí numa parada estratégica, né? É como se a gente estivesse numa Fórmula 1 e entrou o safety car. Entrou o safety car, então está tudo parado. Então, é a oportunidade das empresas começarem a rever os seus valores, ver as estratégias, ter acesso à informação. Essa palestra foi extremamente rica. Enquanto está todo mundo só falando em digital, a IBM já está falando numa coisa cognitiva. Quer dizer, vocês estão dando um salto quântico, né? Como sempre, um salto quântico. Então, é muito rápido, vocês estão muito na frente. Vocês, me perdoem, eu estou acrescentando perguntas aí mais raciocínio na problemática. Então, a IBM está sempre salto quântico, está muito na frente. E aí, como é que você dá, né, dicas, né, assim, pequenos passinhos? Quais são os pequenos passos para os nossos colegas irem trabalhando para, né, tirando um pouco essas barreiras e serem ouvidos, né? Como é que você dá uma sugestão para os nossos jovens? Pessoal, isso que está acontecendo agora é um exemplo, né? Como eu acabei de falar, a transformação digital aconteceu, a Forceps, né? Aconteceu porque só tinha esse jeito. Então, algumas empresas seguiram para essa transformação digital, o mobile virou realidade. E por que isso acontece? Basicamente porque as empresas têm um instinto de sobrevivência, né? Então, siga o dinheiro, tem que criar um use case pequenininho. Você tem que achar um fluxo onde faz sentido colocar esse tipo de tecnologia. Em que fluxo que eu vou colocar um modelo de fraude que busca esse tipo de dado, e aí eu consigo advogar que esse modelo que eu coloquei lá dentro precisa ser gerenciado e que eu preciso de dados confiáveis, e aí eu consigo ir cavando tudo isso. Não adianta imaginar que eu vou falar com o presidente da empresa que ele tem que reestruturar toda a empresa porque isso está na moda, porque isso não faz sentido. O que faz sentido é a sobrevivência da empresa, é como ela vai se portar no mercado e para onde ela quer ir. Então, a gente vai ter que começar a achar pequenos use cases, pequenos casos de uso, onde a gente tem retorno rápido, retorno de valor, e a gente consegue comprovar o retorno com um pequeno investimento. Como eu falei, toda essa tecnologia, a gente tem muita tecnologia free, então, aquele pedacinho final lá da minha apresentação, onde eu falava de MVP, né, que é o projetinho pequeno, que é o mínimo Isso. projeto de valor ali, então, o MVP faz muito sentido para isso, então eu crio um projetinho pequenininho em 3, 4 semanas, eu ponho um protótipo desse em produção, aí eu mostro que isso faz sentido, e aí eu saio para a escalabilidade, aí eu quero colocar esse projeto em produção, e aí eu começo a criar uma esteira de como trabalhar com isso. Como uma empresa começa a criar isso como uma rotina, como ela coloca isso na cultura. Óbvio que para colocar isso na cultura, isso tem que vir de cima para baixo, isso dificilmente vem de baixo para cima, isso não é bottom-up, isso é top-down, mas criar pequenos projetos e fomentar isso
é algo que qualquer um consegue fazer com pequenos projetos, com projetos que agregam valor, trazendo essa cultura para a gente. Isso não é difícil, não. Perfeito. Eu disse que é a última, mas chegou mais uma aqui. Um professor Vamos amigo lá. nosso que você conhece. Ele não quer que termine essa pergunta dele. Professor Med, professor muito querido, que está sempre também em todos os nossos eventos. E não perdeu nenhum da IBM até hoje. Como ele tem 5 estrelas, vão abrir uma exceção. Então, vamos lá. Djalma, como levar toda a cultura do legado para essa nova abordagem, uma vez que o legado representa toda a cultura da organização no normal antigo? É um pouco o que eu falei, né? Deus só fez o mundo em 7 dias porque não tinha legado, né? Conviver com o legado é a parte mais difícil, né? Senão, a gente destrói tudo e começa de novo, é mais fácil. Mas ali eu dei algumas sugestões de como fazer, né? Então, quando a gente fala hoje na flexibilidade de usar cloud híbrida, significa que eu consigo fazer isso sem ter que investir em toda uma plataforma de tecnologia, ou seja, eu tenho investimento pequeno, abrindo uma portinha lá na cloud, abrindo uma API, fazendo alguma coisa que eu preciso, e dentro de uma metodologia, como eu falei, de garagem, fazendo MVP, fazendo projetos pequenos. Então, eu vou trazendo a cultura da empresa aos pedacinhos, não vou conseguir trazer tudo e migrar tudo, e com isso eu vou mostrando como isso funciona. As empresas vão começar a perceber isso porque a concorrência começa a fazer isso de forma consistente. Então, a gente já vê isso acontecendo lá fora, essas empresas saem na frente e depois não é mais possível buscá-las porque elas entram numa velocidade de cruzeiro, aonde quem está iniciando não consegue mais buscar. Então, as empresas que vão sobreviver a isso tudo vão ser empresas digitais. Então, a gente já vê a vantagem que teve a empresa que investiu em ser uma empresa digital até agora. Então, o quanto ela já estava preparada para um momento de turbulência como que a gente vive hoje e o que, que vai acontecer daqui para frente. Então, a empresa que tiver esse mecanismo cognitivo é a empresa que consegue reagir a qualquer coisa de uma maneira muito mais rápida, porque meu processo tem uma inteligência embutida e toda a minha cadeia de produção está prevendo a capacidade de identificação. Então, isso tem que começar pequeno, né? Isso começa, por isso a gente fala muito em cloud, porque viabiliza começar pequeno, eu não preciso investir em uma infraestrutura enorme, e a gente fala muito em projeto de garagem e fala muito em MVP, que são os projetinhos que viabilizam a gente fazer pequenininho para provar valor e para poder escalar e estender isso para dentro da empresa. Perfeito, Djalma. Muito obrigada nesse Dia Internacional da Educação. Uma super aula de empresa cognitiva. Estou me sentindo aqui no mundo quântico, uma nova, de fato, uma nova visão. Espero que esses colegas, né, façam uma reflexão aí. Vai ter o Dia do Trabalho, um feriadão. Façam uma reflexão, se preparem, não é? E aí, em maio, entrem, né, nas empresas com esta nova ideia, esta nova forma com propósito para um mundo melhor. Muito obrigada, Djalma, e boa noite a todos e muito obrigada por terem participado do nosso webinar. Obrigado, professora. Obrigado a todos que me ouviram até agora aí. Valeu. E até o próximo. A gente volta em breve aí. Obrigado pelo convite, professor. Até mais.